Olá, como que você está? Preparado? Produzindo sua carta? Passo a passo, construindo para no final desse módulo tá tudo pronto? Então vamos lá, vamos trabalhar mais um pouco hoje, vamos lá. Vamos analisar a headline dessa carta? Aliás, pare tudo e baixe o PDF se você não tiver o PDF ainda aí com você. Enviamos o PDF, baixe. Inclusive imprima, nada como um papel espalhado, né, sobre a mesa ou no chão da casa toda para ter a visão geral dessa carta, que é todo, se você recebeu o link e o PDF, é na verdade um site, é uma landing page de vendas, né? Não é isso? Então assim, vamos lá, vamos analisar. Enquanto é a headline, eu consigo apresentar aqui na tela para você, tá vendo? Vamos ler juntos. Mas daqui a pouco outras partes dessa copy serão grandes demais e não vou conseguir colocar, você não vai conseguir ter uma visão total dela na tela. Então vai ser muito importante que você tenha baixado e talvez até imprimido o texto todo. Mas então vamos lá. Vamos começar pela headline. E se você me permite, vou ler para você. Lê junto comigo você também. Olha só. Por que alguns produtos medianos vendem como água no deserto, enquanto outros, muito melhores, fracassam miseravelmente? Isso é uma pergunta, termina com ponto de interrogação no final. E vamos fazer a análise dessa headline. Em primeiro lugar, lembre-se que a questão de fazer uma pergunta, terminar com ponto de interrogação e dar esse tom de pergunta, é muito importante, é muito estratégico. Eu recomendo, e Conrado também fez. Ele usa e abusa, assim como eu também. Uso e abuso da estratégia de fazer pergunta. Por quê? Porque é uma provocação, gera uma curiosidade e faz, na verdade, uma provocação ao cérebro, que começa imediatamente a tentar responder aquilo que você está instigando, que na verdade vai gerar a motivação para que você trabalhe as respostas depois. Então você provoca, faz com que o seu interlocutor, né, fique curioso, queira te ouvir mais, e aí você vai aproveitar a oportunidade e vai falar mais. Vamos ver. Headline, a linha, o tom dessa headline é de pergunta, de curiosidade, mas não fica só nisso. Ela segue uma fórmula também, né, que é a fórmula de trazer palavras estratégicas, palavras fortes, né? O porquê e o ponto de interrogação, tá bom, fazem essa provocação. Mas esse paradoxo, vamos lá, vamos explicar esse paradoxo, né? Quer dizer, essa quase injustiça que ele traz, porque olha só, por que um produto mediano venderia muito e produtos melhores fracassariam? Lá no fundo do nosso cérebro, com todos os nossos valores, a gente diria, nossa, isso é uma injustiça. E injustiça é uma questão a se trabalhar e que é muito forte, né? É uma estratégia a se trabalhar e que funciona com muita eficácia. Toda vez que você consegue provocar no outro a resposta, lá no fundo, ele pode não falar, mas ele vai pensar, nossa, que injustiça, um produto mediano vender mais do que um produto bom, você já conseguiu, se o seu futuro cliente, o seu interlocutor, entrar nesse jogo, desse paradoxo e descobrir que a resposta é, nossa, que injustiça, você está encaminhando esse leitor, esse interlocutor, para o lado que você quer, para ouvir você e para entender por que esse mundo é tão injusto. Consegue você perceber o que eu estou dizendo agora? Estamos entendendo? A estratégia do criar esse paradoxo, tendo por trás a injustiça, para mexer com os valores, para provocar mesmo, por isso que é uma provocação? Ok, então vamos lá. O que mais que tem nessa headline? Algumas imprecisões, porque não interessa, talvez a gente nem consiga, dizer quantos produtos medianos vendem como água. Então, que palavra que a gente usa? Alguns. Que outra palavra imprecisa que a gente usa nessa mesma headline? Vamos lá, responda antes de mim. Uma é alguns. E a outra? Outros. Outros. Que outra palavra imprecisa? Muito melhores.
O que é muito melhor? X, né? Mas já sugere, o cérebro começa a imaginar um muito melhor do jeito que ele quiser. O cérebro de quem está ouvindo fala, nossa, muito melhor. Mas é um muito melhor subjetivo, vago, impreciso. Então, o que tem aqui nessa headline é o uso, a estratégia de querer, de buscar e de usar algumas palavras que trazem essa questão da imprecisão. Por outro lado, tem algumas palavras fortes aqui, né? Que trazem muito da dor, né? De fracasso, fracassar. E fracassar de que jeito? Miseravelmente, né? Palavra forte, portanto. Podemos discutir, podemos pensar em outra palavra, mas não podemos discutir a força que uma palavra como fracasso e miséria ou miseravelmente tem. Ok? E agora você me perguntaria, Laila, essa é a fórmula de headline? Não, não. Essa é uma bela opção de se produzir uma headline, na forma de pergunta e escolhendo, por exemplo, um dos valores a se trabalhar, que é o valor injustiça, né? Essa é uma opção. Na verdade, e se você se lembra do nosso primeiro contato, da nossa primeira aula, né? A fórmula, uma boa fórmula de headline também, que já vimos, é trazer, sim, palavras fortes, juntar essas palavras fortes, os resultados que se conseguem, e subtrair o inimigo comum, né? Que seria, e sem perder tempo, e sem sofrer muito, esse sem, subtrair. Aqui é um outro modelo de headline que eu trouxe para vocês para mostrar como opção, como variante daquela headline clássica que são, e que vimos na primeira aula, palavras fortes, resultados e menos o inimigo, ok? Então, vamos caminhar para outro aspecto? Vamos lá? Vamos, por exemplo, falar um pouco agora do segundo grande elemento da carta, que é o que nós vamos chamar aqui agora de rota, problema, solução. Segundo grande momento, grande etapa da copy. É o número 2, rota, problema, solução. Olha, não é à toa que essa área da copy se chama rota, problema, solução. Tem 2 nomes aí, né? Por quê? Porque é uma área só em que eu vou abordar esses 2 aspectos importantíssimos para tudo, para o mercado, para a venda, para o meu cliente e para mim, para tudo. Por quê? Vamos dividir aqui, olha só. Quando eu uso a palavra rota, problema, eu estou falando do quê? Estou olhando para esse meu mercado, para esse meu futuro cliente e lendo a alma dele. Lendo a alma, como assim? Após um briefing, a construção da persona, eu vou entender quais são suas dores ou desejos. E isso vamos ver como que aparece aqui na carta. E quando eu falo de solução, eu estou também trabalhando o quê? Se ele tem uma dor ou um desejo, eu tenho o quê? A maneira de satisfazer. Eu tenho a solução para isso daí. Então, agora vamos para a carta e ver como que tudo isso funciona. Em primeiro lugar, a primeira parte, que começa aqui no você sabe o que os empresários mais bem-sucedidos e poderosos fazem para que seus negócios tenham sucesso, é a primeira frase dessa rota problema-solução. Mas está apontando para o problema, está começando a trazer, ler a alma, ler a mente, ler os desejos desse seu futuro cliente. E quando, logo aqui abaixo, tem um número enorme, o copy é pelo menos 70%, aqui está a primeira parte daquilo que seria a solução. Então, vamos entender. Eu falo assim, você sabe como que os empresários mais bem-sucedidos pensam, fazem, desejam, e eu te digo a solução. Você ainda não sabe, você sabe que eles buscam isso. Mas o que eles fazem? Eles fazem uma copy bem feita e copy é 70% do sucesso de um funil de vendas. Então, eu começo trazendo a dor, o problema, o desejo, e em seguida sugiro a solução. A solução entra como cópia pelo menos 70%. E que você vê que dessa primeira frase até a primeira frase do problema, você sabe que os empresários,
E para a primeira frase aqui da solução, tá recheado, tem um espaço grande preenchido de vários argumentos, de várias frases que vão continuar construindo a questão do problema. O problema não se mostra de forma nem muito direta, nem muito seca, nem muito incisiva, tem que ser construído de maneira suave. Mas vamos ver o que tem na construção do problema. Depois vamos para a solução, mas vamos ver aqui no problema. O primeiro parágrafo, esse primeiro parágrafo já li 5 vezes aqui com você agora. Você sabe o que os empresários mais bem-sucedidos... Então, olha só, o que aqui o autor dessa copy fez? Colocou a palavra empresários bem-sucedidos. Por quê? Porque ele está apostando, ele fez uma análise e agora ele aposta que o público que vai ler essa copy quer ser empresário bem-sucedido. Então, é isso que tem que fazer. Descubra o que o seu público quer ser. E diga, então, olha, você sabe o que os empresários bem-sucedidos fazem. Então, vamos lá, vamos fazer. O que eles fazem? Eles descobrem quais são os poucos fatores críticos de sucesso. Então, primeira coisa, esses empresários bem-sucedidos vão à luta. Eles pesquisam e, com a pesquisa, eles descobrem quais são os poucos fatores, não é quais são os fatores, quais são os poucos fatores. Esse poucos aí é cruel, né? É uma palavra forte que mostra o quê? Não precisa se matar, basta saber os poucos, não são infinitos. Essa palavra poucos aí é uma palavra forte. Em seguida, ele diz assim, é exatamente isso que você deve fazer. Descubra você. Continua falando com a pessoa num forte tom de interatividade. Descubra nos próximos parágrafos como você pode seguir o exemplo dos grandes empreendedores e por que isso dará certo também para o seu negócio. Tem muita coisa aí, mas é bom lembrar que o descubra descubra você, quer dizer, continua um forte tom de interatividade, de conversa, e como você, novamente, pode seguir o exemplo dos grandes empreendedores. Então, está trazendo aqui, trouxe no primeiro parágrafo a palavra empresário, no terceiro traz a palavra grandes empreendedores, e isso dará certo também, olha a importância do também, para o seu negócio, gerando aí agora uma forte identificação entre os grandes empreendedores e empresários com o público, né? Ok? Mas não para aí. No quarto parágrafo, retoma o você. Olha, como você sabe, há poucos fatores críticos que fazem realmente a diferença. Então, quais são esses fatores? Vai para o parágrafo de baixo. Ter um negócio digital de sucesso envolve basicamente 5 pontos cruciais, leia-se aí, 5 fatores críticos de sucesso. E abaixo, na forma aí com ícones e tudo mais, os 5 fatores que a gente pode numerar. Não estão numerados aí, mas eu recomendo numerar. 1, 2, 3, 4, 5. Já que eu falei 5 lá em cima, repito agora, numero para que fique muito evidente, muito clara essa relação dos 5 com os 5 de fato que apresenta aí. Bom, apresentada então essa promessa de solução, né, tocando em todas as dores e desejos, né, vem a solução, que começa assim, olha, observando essa análise mais clara do mercado, você pode ver de maneira óbvia que pelo menos 70% de sucesso do negócio digital é saber escrever textos persuasivos. Um texto persuasivo tem um nome específico, copywriting ou simplesmente copy. Aqui, o autor, no caso aqui, o autor dessa copy, Conrado, ele opta por trazer informação, explicações. Informações sempre agregam um tipo de respeito, né, e credibilidade ao texto. Funciona aqui como um gatilho. E aí vem a grande solução. Para tudo aquilo que os grandes empresários bem-sucedidos e empreendedores fazem, querem, o que está por trás de tudo isso?
Copy. Copy é pelo menos 70% do sucesso de um funil de vendas. Então, vamos lá. Depois, se a gente pensar que até agora, né, até a metade dessa parte, ele já falou da dor, do sonho, agora ele vai trazer a solução. E solução é copy. Copy 70% responsável em 70% pelo sucesso. Agora, copy é uma coisa, curso sobre copy é outra. Então, agora, o autor começa a trabalhar a ideia de vender um curso de copy. Ele já vendeu a importância da copy. Agora ele vai vender também a importância de se fazer o curso e, portanto, vai vender o curso. Então ele começa aqui, ó. A conclusão simples é aqui. Se você aprender como escrever textos persuasivos, você terá mais conversões. Leia-se, mais vendas em seu negócio digital. E é o que todo mundo quer. Então, como aprender? Tá vendo como ele começa a vender o curso? Você precisa aprender a escrever textos persuasivos, porque textos persuasivos, como foi explicado lá em cima, é chamado de copy. E copy é 70%. Então, o que resta vender agora? O que resta dizer? Que copy precisa de um curso e que o curso está aqui sendo oferecido. E agora eu te pergunto, como vender um curso, um produto ou qualquer coisa? Descrevendo o produto ou apresentando os benefícios? Isso, apresentando os benefícios, né? Então, aqui entra, e eu vou mostrar aqui na tela, você está, acho que junto comigo na tela, vendo o que vira uma estratégia de venda para começar a vender, então, um curso de copy, já que eu vendi a copy já. Então, vamos lá. A conclusão é simples. A conclusão simples é que, se você aprender como escrever textos persuasivos, você terá mais conversões, leia-se mais vendas em seu negócio digital. Então, está apresentando aqui os benefícios, estabelecendo também o quê? Uma condição. Toda vez que tem o se você aprender, está estabelecendo uma condição, está jogando nas mãos da pessoa uma responsabilidade, olha, se você aprender, né? Está dando uma pseudo-liberdade, mas, na verdade, todo mundo quer aprender, todo mundo quer 70% de sucesso, chance de 70% de sucesso, todo mundo quer o que vem agora a seguir. Olha só o que todo mundo quer. Se você aprender, você terá um custo por aquisição menor, ou seja, maior lucro. Então, está começando a tocar nos desejos desse público, né? Quer dizer, lucro, a palavra lucro, em cada quadradinho desse, em cada box desse, você vai perceber um argumento, um elemento muito forte. No primeiro, lucro. No segundo, vamos lá, você terá mais reconhecimento devido à movimentação gerada no mercado a partir de uma maior quantidade de vendas. Então, reconhecimento. E terceiro, você terá mais clientes para fazer upsell de outros produtos também com alta conversão e aumentar ainda mais seus lucros. Mas antes de falar novamente de lucro, qual foi a palavra forte, mágica aqui? Você terá mais clientes. Então, lucro, reconhecimento e clientes são os grandes pilares aqui dos benefícios do curso de copy. E de uma boa copy, de produzir copies boas para o seu produto, para o seu infoproduto. Mas não termina aí, e ele faz questão de mostrar que não. E você também vai fazer algo parecido. Olha, esses são só alguns dos benefícios de saber produzir textos persuasivos para seus anúncios, páginas de captura, e-mails, etc, etc. Então, esses são só alguns, quer dizer que tem mais. Vamos lá, tem mais coisas a serem ditas. Então, vamos lá. Usando textos persuasivos em todas essas comunicações, sua audiência estará imersa em um ambiente de persuasão, sendo muito mais difícil para seus consumidores resistirem a comprar, resistirem à compra. De fato, o que define um texto persuasivo? A força para levar o outro a comprar, a tomar uma atitude, a agir. Agir no sentido de concordar com você e de comprar. Esse é um dos motivos, e aí vamos para o terceiro parágrafo, esse é um dos motivos pelo qual os profissionais que sabem produzir uma copy têm as maiores receitas do setor. Volta aqui a questão do
do lucro, da receita, do faturamento. E aí, em seguida veja só, vê se você concorda comigo. Começa uma provocação, que começa com uma metáfora de que, assim, olha, você está andando com o freio de mão puxado, quer dizer, você tem mentalmente algo que te segura, que te bloqueia, freio de mão, você mesmo puxando da sua vida, da sua carreira, do seu sucesso. E não deixa de ter um tonzinho de humor, né? A gente se imaginando aqui como se cada um fosse um carro com freio de mão puxado. Esse tonzinho de humor, quando bem feito, deixa o texto muito mais leve e palatável. As pessoas gostam, né? Bem que tudo isso aqui não é tão sério, é uma proposta séria, mas não é sisuda, não é carrancuda, não é focada em explorar e só vender e só dinheiro. Não, é um bate-papo, é uma conversa. A metáfora com esse tonzinho de humor fica bem simpático, recomendo também. Em 1, 2 momentos e só. Sempre me perguntam, muito ou pouco? Não, em doses pequenas, só mesmo para quebrar um pouquinho o papo sério, para dar para relaxar um pouco, para se sentir mais em casa. Para sentir em casa é uma boa explicação. Em seguida, você sabe que não é nada fácil vender um produto digital. Vender algo intangível que o consumidor não sabe o que é e nem é exatamente o que vai receber. Derruba a taxa de conversão. Em seguida, um outro gatilho. Você sabe que não é nada fácil vender um produto digital. Olha que interessante. Muitas pessoas acreditam que é só para falar do bom, do bonito, do sonho. Mas é interessante também, dá muita credibilidade, quando você traz para a sua copy, como argumento, também as dificuldades, as dores, a pouca facilidade, as dificuldades mesmo daquele produto, daquele processo, daquela situação. Quando eu trago, e no caso aqui o autor, o Conrado, fala assim, você sabe que não é nada fácil, é uma atitude até corajosa, porque você vai trazer a dificuldade para o seu texto. Alguns vendedores acham que deve jogar para debaixo do tapete toda a questão, todas as dificuldades, né? E não se tocar em aspectos negativos. Muitos autores acreditam que se deve jogar para debaixo do tapete aquilo que não é bom de se dizer, que não ajuda a vender. Mas é o contrário, na verdade, ajuda a vender no sentido que constrói uma credibilidade quando você coloca à luz, revela também o lado difícil, o lado negro. Com isso você ganha credibilidade. Então essa foi a estratégia aqui. Tem um terceiro gatilho logo em seguida. Sei disso porque sou empresário. E empresário digital. Olha que interessante, tudo que vem entre parênteses, que no mundo lá fora, todos dizem, o que está entre parênteses nem é tão importante, poderia ser tirado. Não. O que está entre parênteses tem uma força enorme aqui. É o que faz a diferença para esse empresário, para essa pessoa que está falando, olha, sei disso porque sou empresário, um simples empresário de um ramo nada a ver? Não. Sei disso porque sou empresário digital e você com quem eu estou falando é empresário digital também, meu futuro cliente, então eu sou a pessoa certa para falar com você. Aqui, uma profunda identificação, né? E ao mesmo tempo se coloca como autoridade, o gatilho aí da autoridade de ter passado por tudo isso para falar com você. Então, só aqui já vimos 3 gatilhos interessantes. O primeiro, do você está andando com freio de mão puxado, que é uma metáfora, ninguém é freio de mão, mas funcionou aqui como sendo um freio de mão, dando um tonzinho de humor. O segundo, que é o que a gente vai chamar de não jogar embaixo do tapete, não jogar a parte feia nem a sujeira embaixo do tapete. E o terceiro, de uma profunda identificação. Então, aqui já temos 3 gatilhos. Vamos continuar? A ponte, aquilo que vai ligar essa parte que estamos vendo aqui agora, com no mínimo esses 3 gatilhos. E a parte seguinte é uma frase que está aí agora na tela para você ver, localize também no seu PDF. Não se pode usar as mesmas técnicas de sempre. Deve-se ir muito mais longe. Por que isso? Que provocação é essa?
É a provocação do tirar do lugar comum. É como se estivesse dizendo assim, se você faz a mesma coisa que todo mundo, você vai obter o mesmo resultado que todo mundo. Então, é uma provocação, é um empurrãozinho a mais para dizer, se ninguém faz copy, se ninguém ainda ouviu falar de copy, comece você a usar, comece você a fazer, faça coisas diferentes do que aquelas que todos fazem e que obtêm resultados parecidos. Então, se destaque, vá mais longe. E qual é o segredo? O segredo está, logo abaixo, aí no parágrafo de baixo, o segredo está na sequência de textos que você produz. No texto de anúncio, segundo. No texto da página, terceiro. No texto da sequência de e-mails e quarto, no texto da carta de vendas. Certo? Então, a cópia aparecendo aqui agora como solução. Lembra, por que eu estou falando tudo isso? Eu estou justificando o nome dessa grande etapa que é rota, problema, solução. No início, lendo a mente e os problemas de quem é o meu público e agora trazendo a solução. Não vendendo de forma minuciosa e descrita e descritiva o produto em si, mas trazendo os benefícios, fazendo sonhar, cutucando levemente, dizendo, veja bem se você não está com o freio de mão puxado, né? Então, assim, trazendo o que pode ser a solução, que a solução é a copy. Só que depois de mostrar vários benefícios e através de gatilhos mentais, o que tem de muito interessante aqui que eu gostaria de mostrar para você é um próximo bloco, são 2 grandes blocos agora, antes de terminar essa rota problema-solução. Que um é a culpa não é sua. Qual a importância do a culpa não é sua? Qual é a função psicológica, de convencimento, persuasiva, de falar para alguém que a culpa não é dele? E começa assim, olha, não se preocupe, você pode mudar esse quadro porque a culpa não é sua. Se a culpa não é sua, de quem é a culpa? Bom, a culpa é de alguém que não é o meu leitor, que a culpa está em outro lugar. É o chamado inimigo comum, é um gatilho, né, do inimigo comum. A culpa é jogada fora da pessoa, está em outro lugar. Está no mercado, está nas instituições de ensino, está na falta de um sistema que facilite as coisas, está nas taxas e nos impostos do governo, está na política, está em qualquer lugar, mas a culpa não é sua. E ele acaba abordando, aqui no caso o autor dessa copy, dizendo que a culpa não é sua, porque muita gente, muitos autores sérios e competentes trazem abordagens de como produzir, vender, comercializar, divulgar um infoproduto, mas cada um fala um pouquinho, fala de uma parte, fala de abordagens segmentadas, fragmentadas, que nada daria certo totalmente, porque não tem a visão do todo, não cobrem todas as possibilidades. Então, agora como gatilho também, veja a escolha das palavras. Olha só no último parágrafo, na última linha desse primeiro parágrafo, né? Que começa com não se preocupe, você pode mudar esse quadro porque a culpa não é sua, mas a última linha desse parágrafo é: você até agora aprendeu apenas parte do processo. Então, o que está implícito aí? O que ele está dizendo sem dizer? Que até agora você aprendeu parte. Comigo aqui, você vai aprender tudo. Não é isso que dá para deduzir? E por que você deveria aprender tudo? O motivo está logo acima do a culpa não é sua. Qual é o grande argumento? Você pode estar perdendo 70% dos lucros e do faturamento. Olha que interessante se você usa os números, e atenção, números é fortíssimo, é o grande argumento. Você usa os 70 lá em cima para dizer o quê? Lembra qual foi a primeira vez que apareceu 70 aqui? Para dizer que 70% do sucesso é responsabilidade do copy.
Mas tem o outro lado, um copo meio cheio ou copo meio vazio. A gente também pode olhar para esse 70% e pensar assim, se você não está usando esse 70% a seu favor, essa habilidade de uma boa copy, então você também pode estar perdendo 70% dos lucros e do faturamento. Então aqui tem um bom argumento para que você pare de olhar apenas para a parte do processo e de se deter, né, de confiar que outros autores vão entregar para você parte do conhecimento e que com isso você vai conseguir sucesso. Não vai. E ele continua construindo e trazendo gatilhos e escolhas de palavras importantes. Olha, algumas abordagens de venda, começa assim o segundo parágrafo da culpa não é sua. Algumas abordagens de venda, olha só. Em seguida, outras se concentram no produto. E terceiro, começa com poucas abordagens de venda na internet e ensinam tudo isso porque é um conteúdo que pertence ao mundo das vendas, das ciências humanas e não ao mundo da tecnologia, das ciências exatas. Então, olha que interessante. Parte é a primeira palavra forte que está no primeiro parágrafo, apenas parte do processo. Segundo parágrafo, algumas abordagens. Terceiro parágrafo, outras se concentram. E quarto, poucas abordagens. Então, aqui está trazendo a coisa do fragmentado, do pouco, né? O tempo todo reforçando isso. E sugerindo ao mesmo tempo, é só uma sugestão, não está dito ainda, mas vai ser dito depois, que este curso ensina a totalidade. Não tem aqui nada de metade, de pouco, de algumas ou de partes. Logo em seguida, olha que interessante, logo em seguida de trabalhar a culpa, né, de livrar esse futuro cliente, esse interlocutor da culpa, vamos jogar o interlocutor agora para o sonho. Porque já que ele não tem culpa de nada disso e a solução está caindo nas mãos, no colo dele, que é um belíssimo curso de copy, agora vamos sonhar. Imagine como você se sentiria se ganhasse 10 vezes mais. Então, essa última, que se chamaria o gatilho do desejo humano, né? Que é de se sentir vencedor, de se sentir ganhando 10 vezes mais, de atendendo esse sonho, esse desejo, é uma boa maneira de encerrar essa parte importantíssima do curso, da carta. O jogar, então, de lançar esse interlocutor para o sonho, para o desejo, é uma maneira impressionantemente boa de finalizar essa parte que se chama rota problema-solução. Então, trouxe o problema, apresentou uma solução, tirou a culpa, porque a culpa não está na pessoa e sim fora dela, e agora, se a culpa não é dela e a solução está caindo no seu colo, imagine agora, dê só um pouquinho de tempo a você mesmo e pense como você se sentiria ganhando 10 vezes mais. Sonhe. E essa é uma boa maneira de terminar a parte rota problema-solução. Lançando esse interlocutor no mundo dos sonhos, dos desejos realizados. Combinado?